Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, é com alegria que estamos aqui. E digo isso não porque estou aqui com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Digo que louvo a Deus pela oportunidade de aqui poder pregar a palavra de Deus e adorá-lo e reconhecê-lo, o nosso Deus, o nosso Senhor, neste momento. É uma honra para um mero ser humano, cheio de falhas e defeitos, poder pregar a palavra de Deus, poder falar do amor de Deus, poder adorar a Deus. É um privilégio, como diz o pastor João Melo. Louvado seja Deus. Meus queridos, nessa oportunidade, eu não sou um pregador, como os irmãos sabem, mas tenho prazer e não nego uma oportunidade de falar do amor de Deus. E quando me é dada a oportunidade, eu sempre peço a Deus uma palavra, porque eu creio que Deus é aquele, o nosso Deus é aquele que fala conosco. E eu peço, e nunca peço para mim, mas peço por aqueles que hão de ouvir a palavra. E eu coloquei nas minhas orações, desde o dia que recebi o convite, cada um que aqui estaria presente, e cada um que está assistindo neste momento através das redes sociais. Eu coloquei a sua vida nas minhas orações. E minha oração, se eu fosse simplificar, eu disse a Deus: Senhor, fala, usa-me para falar com aqueles que não estão mais, que não adoram mais, que não buscam mais, que não estão podendo vir mais à tua casa. Por aqueles que estão acamados nas camas, nas suas casas doentes, por aqueles que estão com síndrome do pânico, pessoas, até mesmo pessoas que frequentaram a igreja, que estão com medo de sair dos seus lares para vir a um culto como este, com medo dessa doença que aí está. Ou outros que estão nos hospitais, sem poder ver suas famílias, sem poder ver as pessoas que gostam e sem poder congregar, mas estão nesse momento, ou em um momento futuro, porque essa pregação, acredito eu, que ficará no canal da igreja no YouTube, por muitos anos, até o tempo que Deus permitir, e por muitos que ouvirão no futuro. Deus tem uma palavra para você. E eu queria pedir à amada igreja, e quem tiver Bíblia na mão, que abra suas Bíblias, ou sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 25, verso 26. Vou auxiliar. Gênesis capítulo 4, verso 25 e verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus queridos, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 4, verso 25. E tornou a Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Verso 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então
você começou a invocar o nome do Senhor. Digam comigo essa última parte do versículo, por gentileza, irmãos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus amados, quando Deus me deu essa palavra no meu coração, eu fiquei meio que perdido, até que me debrucei na palavra de Deus e Deus me mostrou o que Ele queria conosco. E é o que eu tenho aqui para falar para os irmãos. Eu queria, não sei se os irmãos lá atrás estão ouvindo bem, por causa do eco, como eu só escuto de um lado, do meu ouvido direito, eu escuto um pouco o eco e quase que eu não entendo muito minha voz. Mas se os irmãos de trás quiserem vir mais para frente, se acharem por bem, fiquem à vontade. Gênesis capítulo 4. Vamos lá. O que a palavra de Deus nos diz. Quando Deus fez Adão e Eva e colocou neles a responsabilidade de povoar a terra, e eles, por sua vez, desobedeceram a Deus, pecaram, foram expulsos do paraíso. Essa história é conhecida por todos, até mesmo aqueles que não são crentes. Adão e Eva, fora do paraíso, começaram a sua vida de forma dura, com muita dificuldade. Duas pessoas, dois seres humanos que não experimentaram a vida infantil, que não experimentaram a vida de adolescente, mas que já em estado adulto e agora semi-perfeitos, porque não estavam mais no estado perfeito antes do pecado, ainda usufruíam de muitas regalias da parte de Deus nos seus corpos, nas suas mentes, nos seus espíritos. De maneira que eles tinham ainda comunhão com Deus após o pecado, porque a Bíblia nos relata que eles se arrependeram, não do jeito como Deus quisera, mas eles se arrependeram e ensinaram seus filhos o que Deus tinha falado para eles, de maneira que seus dois primeiros filhos, varões, homens, Caim, primogênito, e Abel, o segundo filho, começaram a buscar a Deus. E a Bíblia relata que quando eles começaram a buscar a Deus, talvez no intuito de voltar a entrar no jardim do Éden, não sei, a Bíblia não revela o motivo, mas pela história é o mais provável. Quando eles começaram a buscar a Deus, houve a tentação do inimigo. Caim cedeu à tentação e matou seu irmão, onde a Bíblia diz que foi o primeiro homicídio. Caim matou seu irmão Abel. Deus o selou com uma marca que impedia de qualquer homem o matar. Caim fugiu da presença de Deus. E como todos sabem, Adão e Eva, me lembro até de um tio meu, que tentou várias vezes arrumar um filho homem e não conseguiu, só saía mulher, né? Eu acho que Adão e Eva estavam nesse dilema. A Bíblia dá a entender que eles buscavam um filho homem por causa da promessa que Deus tinha dado. E com certeza nasceu muitas mulheres. Mas quando veio novamente um terceiro filho homem, Adão, no capítulo 5, quem tiver a Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta, que você vai navegar comigo aqui pela Bíblia, se tiver curiosidade e desejo. Capítulo 5, no verso 3, a palavra diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, que foi Sete, que foi o terceiro filho de Adão. E diz assim esse versículo que muito me deixou curioso, porque eu nunca tinha lido esse versículo.
o autor desse livro, que foi Moisés, ele escreveu que Adão falou assim, que Deus lhe deu um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Usou uma expressão semelhante à que Deus usou quando criou ele. Eu achei isso interessante. Isso dá um entender por este versículo, por o arranjo das palavras, que foi um orgulho para Adão quando veio o terceiro filho homem. Não que as mulheres não tivessem a sua devida importância, mas devido à promessa que Deus falou lá na queda, lá no jardim do Éden, que uma semente, o filho da mulher, iria pisar a cabeça da serpente, iria ser o redentor. E aí, Adão, quando teve o terceiro filho, renovaram, tanto ele como Eva, as esperanças. Voltando no capítulo anterior, no capítulo 4, no verso 25, quando a Bíblia diz que Adão conheceu a sua mulher, Eva, a Bíblia diz que Eva se adiantou e colocou o nome do seu filho, e disse: esse nome do meu filho aqui vai ser Sete, porque Deus está substituindo o filho que me foi tirado. O significado do nome Sete tem várias expressões na nossa língua, mas o que eu achei mais adequado para o contexto aqui, baseado no próprio versículo 25, é que Sete tem a ver com aquele que foi concedido, que foi outorgado para substituir o outro. Esse é o sentido que a própria Eva deu. Deus me deu um filho homem, e eu vou botar o nome dele Sete, porque Deus está restituindo para mim o filho que me foi tirado por Caim, que foi Abel. Quando Eva disse isso, ela mostrou a sua alegria em ter um filho homem, renovando a promessa de Deus. Se você vê como Adão se expressou a respeito, Adão disse: este filho será a minha imagem e a minha semelhança. Adão quis dizer: este filho será igual a mim, que foi feito por Deus. Mas aqui não é onde eu quero chegar. Atente bem agora. Sete cresceu, este homem valoroso, formoso, com certeza parecido com seu pai Adão, um homem formoso. Quanto menos o pecado ainda não tinha atingido toda a natureza humana, o homem ainda tinha uma saúde, um vigor, talvez até uma estatura muito maior do que hoje, mediante o efeito do pecado que ainda não estava ainda, não tinha devastado ainda a sua carne, a sua natureza, porque era muito próximo ainda do momento, ainda não tinha passado muito tempo desde a queda. E a Bíblia dá a entender que Sete era semelhante realmente a Adão na sua estatura, no seu parecer. Porém, observe bem, Adão teve o filho, esse terceiro filho dele, Sete, com 130 anos. E Sete, com a idade de 105 anos, ele gerou o seu primeiro filho também, a quarta geração depois de Adão. E ele pôs o nome dele de Enos. Diga comigo, Enos. Observe que Eva fez questão de botar o nome do filho Sete. Adão disse que o filho dele parecia com ele. Disse: esse menino é a minha cara, é a minha imagem e semelhança. Qual é o pai que não tem orgulho de dizer isso com seu filho? Né? Mas quando Sete teve o seu filho chamado Enos, quero lembrar aos irmãos que os hebreus eles têm um costume de botar o nome baseado na realidade do momento. O nome tem um significado baseado na realidade do momento, ou profetizando para o futuro, ou para o que aconteceu no momento, ou no passado. Mas ele dá um significado para o momento, para a situação. E Sete, quando teve 105 anos, que teve o seu primeiro filho, ele olhou para a criança, e ele viu algo diferente
de como Adão viu. Eu não vou entrar no mérito e dizer que a criança nasceu especial, com alguma deformidade. A Bíblia não dá esses detalhes. Acredito que não. Mas o fato é que o nome Enos significa ser humano. Significa frágil. O nome Enos, que deriva da palavra Enosh, tem o sentido de aquele que é frágil, aquele que é ser humano, aquele que é mortal, aquele que é fraco, aquele que não tem força por si só. E aí, ele como pai olhou para seu filho e viu nele alguma debilidade, alguma fraqueza, de maneira que Sete disse, o nome dele será Enos. E Enos cresceu. Interessante que a Bíblia mostra que eles conheciam Deus de perto. Mas a Bíblia não relata que Adão e Eva buscaram a Deus depois da queda, ainda que eles tivessem comunhão com Deus. A Bíblia não relata que Sete buscou a Deus antes de ter o filho. Mas a Bíblia relata que quando Enos nasceu, Sete olhou para ele e disse assim: este menino, ele não é vigoroso, ele não é forte, como meu pai Adão, como eu. Esse menino é um exemplo do que o pecado está fazendo conosco, que está definhando o homem. E ele disse, esse nome dele vai ser Enos, aquele que é frágil, aquele que é simples, que é mortal, que pode vir a morrer. E aí quando Enos cresceu, eles entendiam muito bem o significado dos seus nomes e o contexto da sua vida. A Bíblia diz que quando Enos cresceu, não somente ele, mas seu pai, possivelmente seu avô Adão, possivelmente sua geração, a Bíblia diz, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ai, irmão Marcel, eu não senti nenhum arrepio. O que é que isso quer dizer? Atente para a palavra de Deus, é que você vai entender agora. Quando o homem caiu, atente bem para a história. Eu só sei contar a história. Quem faz o resto é o Espírito Santo. Quando o homem caiu do pecado, meus irmãos, quando ele pecou, havia a necessidade de um Salvador. Mas para chegar no Salvador humano que nós conhecemos, que é Jesus, deveria ter uma linhagem que buscasse a Deus. Deveria ter uma linhagem vinda de Adão e Eva, que o buscasse de todo o coração, de toda a sua alma. E parece que naqueles dias, não somente naqueles dias, como chegando até os dias de hoje, o ser humano, quando se acha autossuficiente, não busca a Deus. Mas quando ele se vê que é pó, ele vê que precisa de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que esse invocar a Deus é algo extraordinário. Hoje não se usa muito essa palavra aqui no nosso meio, na nossa cultura, porque o diabo, tem muita gente que não gosta de ouvir essa palavra, mas entenda, o diabo, o adversário nosso e de Deus, ele deturpa as palavras da Bíblia para fazer as pessoas entenderem de forma errada. Hoje é comum você ligar na Netflix ou assistir qualquer outra plataforma de filmes e ter lá invocação do mal, invocação das bruxas, invocação dos demônios, invocação não sei lá de quê. E a pessoa associa aquela palavra ao diabo e diz, essa palavra não pode usar aqui porque é uma palavra que tem a ver com o mundo espiritual maligno. Eu quero dizer para você que essa palavra, ela é bíblica. Ela é bíblica. O diabo tenta se apossar das coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é bíblica. Deus anela ser invocado. A Bíblia diz que quando ele invocou o nome do Senhor, Deus o ouviu e o abençoou. E seus filhos, a sua posteridade,
chegou até os dias de Metusalém, chegou até os dias de Enoque, que foi arrebatado ao céu, chegou até os dias de Noé. A descendência de Enos chegou até os dias de Jesus. E vamos ver aqui na Bíblia, muitos homens desde Enos invocaram o nome do Senhor. Vou tentar aqui discorrer de forma rápida, para a gente ganhar um tempozinho aqui. Depois de Enos, sua descendência foi ensinada a invocar a Deus, a levantar um altar para Deus. E a Bíblia nos relata que essa descendência de Enos se relaxou e parou de buscar o nome do Senhor. Posteriormente, Deus encontra Noé. Apenas ele achou graça aos olhos de Deus. No capítulo 6 de Gênesis, a gente vê isso. Deus destruiu aquele mundo antigo, porque a humanidade se corrompera e pararam de buscar a Deus, pararam de invocar o nome do Senhor e se corromperam, salvo Noé e sua família. Depois de Noé, o povo continuou a se rebelar e não mais buscar a Deus. Houve aquela rebelião na torre de Nimrod. Nimrod fez uma torre e disse que alcançaria o céu, e se Deus destruísse o mundo novamente com água, não alcançariam eles. Deus confundiu ali as línguas, mas eles se espalharam na terra, mas ainda assim buscaram a idolatria, buscaram os costumes de Caim, buscaram as tecnologias da época, buscaram as suas invenções da época. O homem, quando se afasta de Deus, busca apoio em coisas dessa natureza. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou fé em um homem no meio de uma multidão de idólatras, chamada Abraão. Deus falou com ele e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu e saiu. E a Bíblia relata, meus queridos, que por volta já do capítulo 12 de Gênesis, pode acompanhar quem tiver Bíblia, quiser ir conferindo, no verso 8, a Bíblia relata que Deus aparece para Abraão, e Abraão posteriormente invoca o nome do Senhor. Depois disso ele invocou outras vezes, e Deus sempre o respondeu quando ele invocou o seu nome. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra invocar, ela vai bem profundo no coração de Deus. A igreja está acostumada a ouvir a palavra oração e não a palavra invocar, mas eu vendo na Bíblia há uma diferença entre invocar e orar. A oração, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que ela pode ser feita e deve ser feita muitas vezes tanto na igreja como num quarto. A oração, ela pode ser silenciosa, ela pode ser com gemidos, a oração, ela pode ser com pensamento, porque Deus sonda os corações, mas o invocar não. O invocar, todos os estudiosos da Bíblia concordam que quando Enos invocou o nome do Senhor, ali foi de forma pública. Tanto no hebraico, a palavra invocar tem a ver com gritar, com clamar, com pedir socorro, como no grego, que tem a ver com aquele que chama o nome de alguém de forma audível, de forma com que esse alguém escute a sua voz. Então a palavra invocar, mediante o contexto bíblico e seu significado, tem a ver com clamor, bradar o nome de Deus, tem a ver com dizer: Senhor, me socorre, Senhor, eu estou aqui. Tem a ver com abrir a boca, com escancarar a boca, com falar alto e em bom som. Aí alguém diz assim, instigado pelo diabo: mas Deus não é surdo. É isso que eu quero lhe trazer à memória neste momento. Há uma diferença entre orar e invocar. Aquele que invoca a Deus, está abrindo mão
rasgando o seu ego e dizendo: eu não tenho vergonha de clamar o nome do Senhor, eu não tenho vergonha de clamar o nome do meu Deus, eu não tenho vergonha de dizer: Senhor, venha ao meu auxílio. E Deus ouve dos altos céus. A oração silenciosa, ela é cabível em muitos momentos, mas o clamor, Deus não substitui em certos momentos. Você sabia disso? Tanto é que quando chega o momento de clamar, se a gente não clama, a gente fica enquadrado nos tímidos, naqueles que têm vergonha de abrir a boca. Tem gente que tem vergonha até de dizer que é cristão. Tu é crente? Eu frequento a igreja. Não tenha vergonha, porque Deus se envergonhará de você, se você se envergonhar dele. Então, meus queridos, veja, o invocar a Deus vai muito além de uma mera oração. O invocar a Deus vai em sua atitude espontânea e pública, em clamar em alto e bom som o nome do nosso Deus. Durante todo o percurso da Bíblia, muitos homens de Deus e mulheres clamaram ao Senhor, invocaram o seu nome. É muito comum nós lermos os livros de Salmos, os salmistas usarem esse termo. É muito comum eles falarem esse termo. No Salmo 91, se você ler, por exemplo, o salmista vai dizer, já no verso de número 15, ele vai dizer: ele me invocará, Deus falando, ele me invocará, e eu lhes responderei. No meio da angústia, vários salmos, Davi também fala que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Salmo, aleluias, de número 118, verso 5, ele vai dizer que Deus é um socorro bem presente na angústia. Mas a gente pensa assim, eu estudando isso aqui, eu fiquei pensando, só se invoca alguém que está longe. Ninguém vai gritar com alguém que está perto. O irmão Domingo está aqui, eu vou gritar o nome dele se ele está perto de mim? Não tem sentido. Só se invoca quem está longe. Mas a Bíblia diz que ele é um socorro bem presente na hora da angústia para aqueles que o invocam. Aqui é um trocadilho de palavras. Sabe o que ele está querendo dizer? Que na hora que você o invocar, ele vai estar perto de você, porque Deus não é homem que ainda tem que pegar um táxi, que ainda tem que fazer toda uma caminhada, um trajeto. Deus é Deus, e ele chega num momento para te ajudar. Na hora que você está na angústia, se você o invocar, ele chega naquele momento e vai ao teu socorro, meu irmão, minha irmã. Por isso eu digo agora, neste momento, invoca a Deus aí onde você está. Invoca o Senhor aí onde você está. Ele não vai levar uma eternidade, 1 ano, 2 anos, não. É no momento. Quando perguntaram como é o nome do teu Deus, Moisés, ele me disse que o nome dele é Já. Porque as coisas acontecem na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Como é o nome do teu Deus? E o meu nome do meu Deus é Já. Ele é o eu sou. Ele faz acontecer para aqueles que o invocam. Aí alguém diz assim: ah, irmão, mas eu orei, eu clamei e Deus não me respondeu. A Bíblia tem resposta para tudo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, Ele está presente para aqueles que o invocam, não só de boca, mas de coração. Deus quer as duas atitudes da gente. Ah, irmão, eu só estou fazendo uma, só estou dando glória a Deus, o coração está em outro lugar. Deus não aceita. Quando a Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração, a palavra coração na Bíblia tem a ideia principal para a nossa tradução, não seria nem coração, seria vontade.
A melhor tradução para a palavra coração no texto bíblico seria vontade humana. Filho meu, dá-me a tua vontade. A alma tem a ver com o intelecto, mas o coração tem a ver com a vontade. Onde estiver a tua vontade, estar em agradar a Deus, estar em servir a Deus, a tua vontade, o teu desejo no teu coração está onde? Com a boca se confessa para salvação, e com o coração se queima para a justiça. Porque a vontade humana, ela é quem nos torna capazes de servir a Deus. E entendam aqui uma coisa, meus queridos. Tenho muita coisa aqui para falar, mas vou resumir. Aqui, olhe. Eu estudando sobre o invocar a Deus, vários salmistas falaram disso. Invocaram o Senhor nas suas tribulações. Você não encontra ninguém invocando a Deus na Bíblia, estando tudo bem. Eu não encontrei. Cada pessoa que invocou o nome do Senhor, ou era porque estava precisando de uma direção divina, ou é porque estava numa tribulação, ou é porque estava se sentindo só. De maneira que Deus não deixou nenhum sozinho no momento que o invocou. Isso tem um porquê. Porque a Bíblia diz, aquele que invoca o nome do Senhor. Observe que não é só invocar, invoca o nome do Senhor. Quando Jesus vem a nascer em forma humana, a Bíblia diz que ele recebeu um nome, por nome Jesus, que é deriva de Josué. Mas ele foi chamado e é chamado de Jesus Cristo, porque a palavra Cristo no grego significa ungido. Pelos judeus ele é chamado de Messias no Evangelho de Mateus, porque a palavra Messias significa também ungido, só que no hebraico. E observe bem que o nome de Jesus, nesse nome, a Bíblia nos relata que foi dado todo o poder nos céus e na terra. E este nome recebeu o título de Senhor. Foi no nome do Senhor Jesus. E o que acontece? Quando Jesus passou os seus 3 anos de ministério na terra, subiu ao céu, deu a ordem aos seus discípulos para ir de pregar o seu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele disse para os discípulos: ficai agora em Jerusalém, para que até que do alto vocês sejam revestidos de poder, recebam a promessa do Pai, e aí sim depois vocês seguirão. E quando os discípulos ficaram lá em Jerusalém, preste bem atenção nesse detalhe. Atos capítulo 2, estamos aqui falando de Atos capítulo 2, dentro do mesmo tema. Invocar a Deus. Quando os discípulos chegam em Jerusalém, eles ficam lá com medo, escondidos em uma casa, num cenáculo, orando, com medo de sair de casa, porque os sacerdotes dos fariseus, os líderes, tinham acusado os discípulos de roubarem o corpo de Cristo. Então eles estavam sendo caçados como criminosos. Mas eles estavam ali também obedecendo a ordem de Jesus, aguardando a promessa. E a Bíblia diz que de repente veio um vento, e como todos os irmãos, lógico, conhecem a história, o Espírito Santo desceu do céu e encheu a todos naquele tabernáculo, naquele cenáculo, melhor dizendo. E ali todos falaram em línguas estranhas. E começaram cada um a falar das grandezas de Deus em diversos idiomas. E a cidade de Jerusalém estava lotada de pessoas do mundo inteiro, porque festejavam ali o dia de Pentecostes, uma festa milenar dos judeus.
E a Bíblia relata que naquele dia se juntou muita gente ao redor dos discípulos, porque viram todo mundo falando em outras línguas. E os povos que se juntou disseram: esses homens estão bêbados. Pedro, tomando a palavra, não tinha microfone como esse na época, ele falou com alto e bom som: meus irmãos, aqui não tem ninguém bêbado não, ninguém está embriagado não. O que está acontecendo aqui é a promessa de Deus, o qual ele profetizou pelo profeta Joel, do capítulo 2, e verso 32, 28 ao 32 de Joel, em que nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito a toda a carne, e os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, de maneira tal que ele disse que acontecerá que nos últimos dias todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel cita essa palavra novamente: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que durante a história bíblica, esse invocar a Deus tinha se sumido por muitas vezes. Muitas vezes pararam de invocar a Deus. Mas assim como Deus aprovou no início com Enos, que começou a invocar a Deus lá no começo, Deus também está esperando e usou seus servos para profetizar que no futuro vindouro, nos últimos dias, o qual são esses agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é esse Senhor, irmão Maciel? A Bíblia nos mostra quem é. A Bíblia relata que os discípulos começaram a pregar e pregar e pregar, explicando para os judeus, capítulo 2 de Atos, verso 21. Mas quando você chega no verso 36, Pedro, ainda falando a palavra, ele vai dizer que esse Senhor, ele é Jesus. Esse Senhor, ele é o Cristo. É este o Senhor que nos invocou lá atrás, que agora foi revelado para nós. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. E aquele que invocar o seu nome será salvo. Essa é a promessa. Aleluia. E a igreja primitiva, os primeiros cristãos, a Bíblia relata que eles saíram pregando o nome do Senhor. E o inimigo tentou impedir, como no começo impediu na época de Enos, e precisou até Deus destruir o mundo da época, porque o povo não buscava mais a Deus, não invocava mais a Ele. O inimigo tentou impedir, levantou os fariseus contra a igreja naquela época. E a Bíblia relata que Paulo, já vou concluir, a Bíblia relata que Paulo, que na época o seu nome era Saulo, foi colocado como o principal perseguidor da igreja. E a ordem era: persiga e prenda qualquer um que invoque esse nome chamado Jesus. Mas Deus tem algo maravilhoso, meus irmãos. Aqueles que invocam o nome do Senhor não ficam desamparados. A Bíblia relata, em resumo, meus queridos, a Bíblia relata que houve discípulo que foi preso, mas cantaram o hino e Deus libertou eles. A Bíblia relata que houve discípulo que foi morto, mas Deus recebeu ele no céu. Se você vê a história de Estevão, que também está em Atos capítulo 7, no verso 59, a Bíblia diz que abrindo, inaugurando as portas do lar celeste, Estevão pregando a palavra, o povo achando ruim, começaram a jogar pedra nele. Quando ele estava prestes a morrer, ele levanta a cabeça para o céu e disse: eu invoco o nome do Senhor. E quando ele invocou o nome do Senhor, capítulo 7, verso 59 de Atos, a Bíblia diz que o céu se abriu e Jesus estava à direita de Deus e deu as boas-vindas para Estevão naquele momento. Aleluia. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei se você que está assistindo essa live agora nesse momento está incubado, está no hospital, está no seu lar, na sua cama, doente. Mas Deus está te dizendo: me invoca no dia da angústia,
e eu te responderei. Aleluia. Deus está dizendo para a tua alma nessa noite: abre a tua boca, me invoca e eu responderei. Aleluia. Tem muitos aqui que não invocam mais a Deus. Tem muitos aqui que gritam até o nome do político na época das campanhas, mas não tem coragem de invocar o nome do seu Deus. Deus está dizendo na sua palavra que nesses últimos dias vai levantar o seu povo para invocar o seu nome, para clamar o seu nome. E a promessa de Joel, eu entendi isso aqui, Deus me revelou, eu achei muito maravilhoso. A promessa é para aqueles que o invocam. A promessa é para aqueles que o invocam. A promessa é para aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. A partir de hoje, não se esqueça dessa palavra. Se você invocar o nome do Senhor, Ele estará ao seu lado neste momento. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Nos momentos difíceis das nossas vidas, Ele está lá, esperando o teu grito, o teu clamor para agir. Aleluia. Não seja como um Caim da vida. A Bíblia diz que a descendência de Caim se apegou às invenções tecnológicas da época. Criaram um bocado de coisa lá para se entreter. Mas a descendência de Enos reconheceu que era um mero ser humano. Que ainda que eles vivessem, Adão viveu quase 1000 anos. Viveu 930 anos. Ainda que eles vivessem muitos anos, eles reconheciam que um dia eles iam morrer. Eles reconheceram que um dia eles eram pó. Eles reconheceram que um dia eles voltariam para a terra. E o que seria deles? Precisavam de um Salvador. Precisavam de alguém que eu pegasse pela mão. E Deus está dizendo aqui que essa geração agora está se dividida entre os que seguem a geração de Caim, se atrelam às coisas tecnológicas, tentam preencher a sua alma com stories de Instagram, stories de redes sociais, com uma ficção que não é real, que aquilo ali é fachada, não é real. Tentam passar uma imagem falsa, superficial. Deus está dizendo aqui que a geração de Enos, que é você, é diferente. Reconhece que é um ser humano pecador, que precisa da ajuda de Deus, que precisa da ajuda de Deus para ser salvo, para ser curado. O filho está nas drogas, invoque o nome do Senhor. A doença chegou no seu lar, invoque o nome do Senhor. As finanças apertaram, você está com um credor batendo na sua porta, invoque o nome do Senhor. Há um vazio na alma, invoque o nome do Senhor. Há uma tristeza na alma. Eu converso com muitas pessoas nesses dias, e muitas pessoas falam que estão com síndrome do pânico, que estão prestes a entrar numa depressão, com vazio na alma, porque o ser humano foi feito para socializar. E essas doenças têm separado a humanidade, separado as pessoas. E muitas pessoas estão com vazio na alma, uma tristeza profunda. E eu já ouvi relato de jovens dizer que tem vontade de acabar com a própria vida, porque não vê sentido na vida. Eu quero te dizer, meu querido que está me ouvindo, que dessa palavra que foi falada aqui, e que tem muito mais, mas o principal é: você está sentindo um vazio na sua alma? Você está sentindo falta de alguma coisa e não consegue preencher com nada? Quando você para de mexer no celular, vem a tristeza, vem o desânimo, vem um vazio. Eu quero te dizer, invoca o nome do Senhor nesta hora. Invoque o nome do teu Deus nessa hora. Dobra o teu joelho, clama a Ele. Aleluia.
É Deus esperando ouvir a tua voz. Tem homens de Deus na Bíblia que estavam nas últimas e iam morrer. Exemplo, por exemplo, Jonas ia morrer na barriga do peixe. A Bíblia diz que ele clamou, gritou, invocou a Deus do ventre do inferno, disse ele, e Deus o ouviu. Davi invocou a Deus vários momentos de angústia e Deus o ouviu e socorreu. E você, o que está esperando para invocar o nome do Senhor? Para chamar aquele que tudo vê e tudo pode? Eu quero te dizer que Deus, Ele tem o poder de mudar a tua vida, assim como mudou a vida de muitos, que a Bíblia dá testemunho disso, e nós que estamos aqui damos testemunho das nossas próprias vidas. Mas eu quero te dizer que se você não quebrar o seu orgulho, a vergonha de clamar o nome de Jesus, você irá para o inferno. Precisa você vencer isso. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. A igreja de Filadélfia, para terminar, em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, que foi a igreja modelo de perfeição, no sentido de nós imitarmos, ela tinha seus defeitos, mas o modelo de perfeição das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Filadélfia foi a que mais recebeu, ou que recebeu os elogios de nosso Senhor Jesus. Jesus faz a questão de falar para ela: mesmo você tendo pouca força, você não negaste o meu nome. Aleluias. Mesmo você tendo pouca força, você não negaste o meu nome. Eu sei que tem irmãos aqui que se sente assim nesse momento, pouca força, não tem um transporte para ir para o culto. Está difícil servir a Deus por muitos motivos, não só por esse, por outros. Mas saiba que Jesus vai lhe honrar. Mesmo tendo pouca força, Jesus quer saber se você vai clamar o nome dele, se você não vai negar o nome dele. Porque no final da carta à igreja de Filadélfia, ele vai dizer que aqueles que não negaram o nome dele, mesmo tendo pouca força, ele escreverá o seu nome no livro da vida e vai te dar um novo nome. Essa é a esperança de todo aquele que serve a Deus. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na promessa de Jesus de vir buscar o seu povo. A nossa esperança está na sua vinda. A nossa esperança está em Ele escrever o nosso nome no livro da vida, que isso garante o direito de entrar nas mansões celestiais, e isso garante o livramento da segunda morte, que é a separação de Deus eternamente. Então, meus queridos, fique com essa palavra hoje. Se você não estava invocando a Deus, invoque. Não espere ficar como Jonas no fundo do mar, à beira da morte, para invocar a Deus. Às vezes pode não dar tempo. Não espere ficar entubado para invocar a Deus, que às vezes pode não dar tempo. Não espere a doença chegar, porque às vezes pode não dar tempo. Invoque o nome do Senhor onde você estiver, porque Ele vai ao seu auxílio.